Olá, galera! Já se contraíram hoje? Somos o grupo C, composto por Arícia Germano, Carla Carneiro, Gabriela Osana, Luiz Felipe Bastos, Matheus Souza, Melissa Tavares e Rinara Gonçalves. E nesse vídeo iremos falar sobre o papel do cálcio na contração muscular e transporte epitelial. Mas atenção! Ao final do vídeo, estaremos fazendo algumas perguntas. Por isso, anotem as informações úteis para que vocês possam obter êxito nas respostas e poder ganhar aquela lembrancinha. Todavia, vamos fazer algumas observações iniciais para que possamos relembrar alguns conceitos ligados ao sistema muscular. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. A miologia é a ciência que estuda os músculos. O músculo vivo é de cor vermelha. Essa coloração avermelhada das fibras musculares se deve à mioglobina. Ok, mas qual a definição de músculo? Os músculos são tecidos do corpo humano responsáveis pela contração e distensão das células que originam os movimentos. Movimentos são efetuados por células especializadas denominadas fibras musculares. Cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Podemos agrupar os músculos de acordo com características, como formato, estrutura, função e composição. Baseado nisso, temos os músculos do nosso corpo agrupados em 3 grupos. São eles: grupo número 1. Músculo liso ou não estriado. É constituído por células mononucleadas e alongadas. Pode ser encontradas nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga. Apresentam movimentos involuntários e lentos. Grupo número 2. Músculo estriado esquelético. Localizados juntos ao esqueleto e conectados através dos tendões. Apresenta células longas e multinucleadas. Seus núcleos estão localizados na periferia. A estriação é formada por 2 bandas. Banda A, que apresenta a quitina e miosina, e banda I, que apresenta apenas a quitina. Contração rápida, vigorosa e voluntária. Grupo número 3. Músculo estriado cardíaco. Apresenta células com 1 ou 2 núcleos centrais. As células musculares são menores e ramificadas. As células cardíacas são capazes de autoestimulação, logo, não depende de um estímulo nervoso para iniciar a contração.
As contrações cardíacas resultam em um grande consumo energético. A contração é vigorosa e rítmica. A principal arma do músculo é a contração. É um processo fisiológico característico das fibras musculares que corresponde à capacidade de gerar tensão com a ajuda de um neurônio motor. Se mostra importante, pois a partir deste ato o músculo adquire funções como produção de movimentos corporais, estabilização das posições corporais, movimento de substâncias dentro do corpo e produção de calor. O fundamento molecular básico da contração é semelhante em cada tipo de músculo, ou seja, é a interação entre actina e miosina, com energia derivada do ATP. Portanto, iremos ilustrar o mecanismo geral da contração com o vídeo a seguir. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Mas qual o papel do cálcio na contração muscular? A contração é iniciada pelo aumento da concentração de cálcio. A concentração de cálcio irá influenciar de maneira diferente os três tipos de músculo. Essas diferenças ocorrem devido a dois fatores. O fator número 1 diz respeito à conexão entre os eventos na membrana e o aumento da concentração de cálcio.
O fator número 2 é o mecanismo pelo qual a concentração de cálcio regula a contração. Abordaremos a seguir como o cálcio irá atuar em cada tipo de músculo. Músculo esquelético. A contração dos músculos esqueléticos é um processo que resulta no encurtamento das fibras musculares. As proteínas contráteis são a miosina e a actina. Durante o repouso, actina e miosina presentes no sarcômero não se tocam apesar desses filamentos possuírem grande afinidade. Isso ocorre pois o complexo troponina-tropomiosina bloqueia o sítio de ligação. Para que haja contração, o complexo troponina-tropomiosina precisa sair do sítio de ligação. Para que isso ocorra, é necessário a presença de cálcio no sarcoplasma. Dessa forma, a troponina se liga ao cálcio, fazendo com que o complexo mude sua conformação. Expondo assim o sítio de ligação entre actina e miosina. Mas de onde vem o cálcio? O cálcio que irá para o sarcoplasma encontra-se armazenado no retículo sarcoplasmático. Sua saída é regulada por receptores de rianodina que formam uma classe de canais de cálcio intracelulares. A mudança de conformação dos receptores de rianodina, que promovem a liberação do cálcio no sarcoplasma, está intrinsecamente ligado à atuação de células nervosas. O processo de liberação pode ser observado no seguinte esquema e ocorre da seguinte forma. O processo de liberação do cálcio inicia-se quando o potencial de ação advindo das células nervosas atinge a membrana, propagando uma despolarização das células. O potencial de ação irá adentrar o túbulo T e atingir os canais de cálcio do tipo L, que são voltagens dependentes. Esses canais recebem o nome de receptores de dihidropiridina. Os DHPRs estão ligados perto aos receptores de rianodina da membrana do retículo sarcoplasmático adjacentes. Isso permite que os DHPRs transmitam sinais positivos aos receptores de rianodina, levando à abertura do receptor. E a abertura desses receptores de rianodina provoca a liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. A despolarização ativa rapidamente os canais de rianodina, liberando uma curta emissão de cálcio 2+, do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma da fibra muscular, onde poderá se ligar a troponina. Além da necessidade de exposição do sítio de ligação, é necessário que a miosina esteja em um estado energizado. Isso é possível, pois a miosina possui uma região capaz de se ligar ao ATP e realizar sua quebra, armazenando a energia obtida. Por fim, tendo o cálcio se ligado à troponina, para que o complexo troponina-tropomiosina mude de conformação e exponha o sítio de ligação. A miosina será capaz de encostar na actina e, utilizando a energia da hidrólise do ATP, mudará de conformação, tracionando os filamentos de actina na direção do centro do sarcômero, de forma que os filamentos de actina deslizarão sobre os filamentos de miosina, permitindo assim o encurtamento do sarcômero. Depois da contração, outro ATP se liga à miosina
para que ela obtenha energia para voltar à sua conformação inicial. O ciclo continua enquanto houver cálcio disponível no sarcoplasma da fibra muscular. Músculo cardíaco. O músculo cardíaco é um músculo involuntário que contém células marca-passo. Essas células são capazes de gerar potenciais de ação de forma espontânea. O mecanismo de contração cardíaca, embora semelhante ao mecanismo de contração no músculo esquelético, difere no mecanismo de liberação de cálcio no citosol e na duração do potencial de ação, que no músculo cardíaco é maior. A contração do músculo cardíaco é estritamente dependente de cálcio. No sarcolema desse músculo existem canais lentos de cálcio, voltagem dependentes. Durante o potencial de ação, ocorre a entrada lenta de cálcio por esses canais. O leve influxo de cálcio induz a abertura dos canais de rianodina, cálcio, dependentes no retículo sarcoplasmático, o que leva a uma liberação exacerbada de cálcio para o citosol. O mecanismo de contração cardíaca se inicia com o aumento da concentração de cálcio no citosol do cardiomiócito. O cálcio se liga à troponina C, modificando a conformação do complexo troponina-tropomiosina, o que leva à liberação dos sítios de ligação da miosina na actina, permitindo uma contração enquanto a concentração intracelular de cálcio permanecer elevada. Tal processo pode ser observado nestas imagens. O relaxamento do músculo cardíaco começa quando o cálcio desliga-se na troponina. Então, o cálcio é bombeado de volta para dentro do retículo sarcoplasmático e é armazenado. Outra maneira de retirar o cálcio do meio intracelular é pelas bombas de sódio e cálcio, onde o cálcio sai e é trocado pelo sódio, que entra. Agora iremos dar uma pausa no vídeo para que o Luiz Felipe possa explicar o mecanismo de um fármaco. O tecido muscular liso, também chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral, é constituído por células mononucleadas e elongadas. Esse tipo de músculo pode ser encontrado nas paredes dos órgãos ocos, como intestino, útero, bexiga, artérias, veias e vasos sanguíneos. O potencial de ação do músculo liso é, em geral, um acontecimento preguiçoso e vago, em comparação com o comportamento mais disciplinado dos músculos esquelético e cardíaco, propagando-se pelo tecido de forma mais lenta e imprecisa. A contração se inicia quando há aumento da concentração de cálcio no citoplasma do músculo liso. A concentração de cálcio aumenta por meio de canais iônicos presentes na membrana plasmática e retículo sarcoplasmático do músculo. Esses canais podem ser ativados por despolarização, por estímulos mecânicos ou pela ação de agonistas. Após o aumento da concentração dos íons cálcio, o mesmo irá associar-se à proteína calmodulina, formam o complexo íon cálcio-calmodulina,
Ele irá ativar a quinase de cadeia leve de miosina, permitindo que haja a fosforilação da miosina de cadeia leve, que leva à interação da miosina e da actina, usando como energia a quebra do ATP. Outro mecanismo capaz de promover a contração do músculo liso é quando o agonista se liga ao receptor metabotrópico, acoplado à proteína G. Assim, a porção GQ se liga à fosfolipase C, convertendo IP2 em IP3, que se liga ao receptor IP3R, que será ativado e irá liberar cálcio para o citosol. Uma vez no citosol, o cálcio irá fazer o mesmo processo citado anteriormente. Exemplo de fármaco que atua na musculatura lisa. O Viagra é um exemplo de droga que atua na musculatura lisa. Esse medicamento atua favorecendo o relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos e a dilatação das artérias, que levam o sangue até eles, facilitando a entrada de sangue no pênis e, consequentemente, favorecendo a ereção. Transporte epitelial de íons. A membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios que estão presentes em todas as células existentes. Por essa bicamada lipídica, inserem-se proteínas e algumas funcionam como poros na membrana e outras atuam como receptores. Por essa razão, a membrana apresenta a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula, garantindo a manutenção do meio intracelular. O transporte de substâncias pode ser classificado em dois grupos: passivo e ativo. Transporte ativo é aquele em que há gasto de energia durante o processo. Tem a participação de proteínas carreadoras, que são denominadas de bombas, e um exemplo mais conhecido é a bomba de sódio e potássio. Transporte passivo é aquele em que não há gastos de energia durante o processo, e podemos classificá-los em três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples. Moléculas e íons são transportadas do local de maior concentração para o de menor concentração. Dizemos nesse caso que ocorre um movimento de substâncias a favor do gradiente de concentração. Osmose. Nesse caso, quem se move é a água. Ela difunde-se do meio menos concentrado para o mais concentrado, até que o equilíbrio seja alcançado. Difusão facilitada. Há uma proteína de membrana que atua como um carreador. Esse transporte acontece a favor do gradiente de concentração. Essas proteínas apresentam um sítio de ligação para que o soluto possa ser transportado. Após a ligação, elas sofrem uma modificação que faz com que o soluto seja levado de um lado para o outro. Canal de sódio epitelial. É um canal iônico que é permeável a íons de sódio. Eles estão localizados na membrana apical de células epiteliais, como nos rins, nos pulmões e no colo. Está envolvido no transporte transepitelial de sódio, que age em conjunto com a bomba de sódio e potássio. Amilorida é um fármaco utilizado como antihipertensivo e diurético. Ele pertence à classe de fármacos poupadores de potássio, ou seja, ele age bloqueando a entrada de sódio, diminuindo então a reabsorção de sódio e inibindo a secreção de potássio. Desta forma, há uma perda de água e sódio e, consequentemente, retenção de potássio. Os principais medicamentos são Moduretic, em associação com hidroclorotiazida, e Dilpress, em associação com clortalidona.